Fala galera, em tela com vocês com mais uma edição de Surfista Prateado Renasce. Antes, ele era meramente um homem sem nenhum dom especial, porém muito satisfeito com sua vida por ser o grande amor de Shalla-bal. Mas um certo dia, um deus surgiu em seu mundo com o propósito de consumi-lo. Então, para poupar o planeta Zenlaa, Norrin concordou em servir Galactus, e assim foi tocado pelo poder cósmico. Tornando-se o Surfista Prateado, ele serviu como arauto para Galactus. Mundo após mundo eram abertos e as energias liberadas então foram consumidas para sustentá-lo. O surfista reprimia aquelas ações e segurava a culpa por sua servidão, enquanto transmitia para seu mestre os inúmeros mundos para que ele satisfizesse sua fome. Então, eles chegaram na Terra e finalmente o Surfista Prateado se rebelou contra Galactus, jogando seu jogo e ajudando o Quarteto Fantástico a derrotá-lo. Desde aquele tempo que ambos estiveram na Terra, o Surfista Prateado explorou os pontos mais longínquos do cosmos. Então, depois de um certo tempo, após a realidade se tornar o brinquedo de um oponente desconhecido, eles se encontraram mais uma vez. O surfista parecia aceitar novamente sua escravidão, e enquanto servia ao seu antigo mestre, que se preparava para rasgar mais uma palavra, pois sua fome não conhecia o fim, Galactus ordenou que seu arauto buscasse encontrar outros mundos. Ele dizia que o último que havia consumido era fraco e não foi o suficiente para satisfazê-lo. No entanto, após afirmar estar certo de que não serviria mais como uma ferramenta para saciar a fome de Galactus naquela realidade ou em qualquer outra, o Surfista Prateado foi lembrado sobre o seu voto envolvendo o seu amado planeta Zenlaa, que permaneceu intacto apenas por conta de sua servidão. E para Galactus, o serviço exigia que ele buscasse outro mundo. Aquele era o único pedido: acabar com sua fome. Tudo o que Norrin Radd fez, as emendas que ele se esforçou para fazer, era como se nunca tivessem existido. Perdido, ele se via mais uma vez servindo ao grande Galactus. Em outro lugar, Thanos era questionado por Nebulosa, que buscava saber se seu pai estava feliz em revê-la. Porém, o mais importante para Thanos era saber o que era aquele lugar, uma sucata de rocha no cosmos, cujo nome não foi revelado. No entanto, era meramente algum lugar para ela reunir um exército e fazer seus planos de conquista. E mesmo com seu pai chegando ali por razões que não estavam claras, enquanto discutiam, Nebulosa afirmou que o universo sentiria sua ira. Certo de que não pertencia àquela realidade, Thanos, tão insatisfeito quanto ela ao ter sua presença ali, buscou reparar sua cadeira, afirmando que sua intenção era partir o quanto antes, pois não queria nenhum tipo de problema. Sentindo-se insultada, Nebulosa afirmou que não seria ignorada, pois além de ter dedicado toda a sua vida por Thanos, ela dizia também estar sendo apenas quem ele sempre quis. Nebulosa queria conquistar aquele universo, estando ao lado de seu pai, mas Thanos deixou claro que aquilo não era o seu propósito. Ao ser esnobada, Nebulosa ordenou que seu exército o destruísse. No entanto, aquele ataque mostrou-se insignificante. Após manifestar uma imensa onda de poder, Thanos desintegrou todos os soldados. Sorrateiramente, perguntando se eles tinham acabado naquele momento, Thanos afirmou que o exército dela não existia mais. Esperando ser o último sacrifício desnecessário que a Nebulosa fez, Thanos deixou claro que não tinha mais tempo a perder. Nebulosa acreditava que seu pai a odiava. Ela sempre quis o seu reconhecimento e, ao sentir que não poderia ter o amor de Thanos, ela o confrontou. Desapontado com o que via naquela realidade falsa, o Titã sentiu-se em um relacionamento doente. Esperando sair logo daquele lugar, enquanto reparava sua cadeira, Thanos foi surpreendido pela Senhora Morte. Não esperando encontrá-la, Thanos insistiu em saber o que ela desejava dele. O Titã Louco ainda mostrava ter uma grande devoção, após dizer que era capaz de repetir tudo o que já havia feito por ela, meramente em busca de agradá-la. Enquanto apenas o observava, repetidamente Thanos buscava saber o que ela queria. Dali, voltamos para o Surfista Prateado e o Galactus. Como a fome era gigantesca diante daquele mundo cheio de vida, Norrin Radd sugeriu que eles fossem em busca de outro. No entanto, a ordem era que a população fosse preparada para o que estava por vir, caso Norrin Radd desejasse, pois Galactus estava certo e não iria ter volta após a conclusão que ele teve para o destino daquele mundo.
Então, após ter ignorado todas as outras sugestões do Surfista Prateado, Galactus foi confrontado. Porém, diante de um poder absoluto, o Surfista Prateado foi lançado em direção ao planeta. Diante daquele povo, ele anunciou a chegada de um grande perigo, mas jurou enfrentá-lo, e para Norrin não importava qual seria o custo. Então o Arauto voltou, e mesmo escutando que seu poder era insignificante diante de Galactus, o Surfista Prateado disse que não permitiria que aquele mundo fosse sacrificado. Novamente, o confrontando, e impugnando com o poder cósmico, o Surfista prometeu pará-lo tanto naquela realidade como em qualquer outra. Enquanto ambos lançavam aquele poder cósmico, ocorreu uma nova quebra de realidade. Surpreendentemente, surgiram 4 surfistas prateados diante de Norrin Red, que espantado ficou sem reação. Em outro lugar, diante da gema da realidade, Valete de Copas fazia promessas que iria destruir o Surfista Prateado e o Thanos. No entanto, seu mestre acreditava que eles estavam perdidos nas falsas realidades liberadas pela joia e que havia pouca chance deles encontrarem o caminho de volta. Afirmando que tudo seria refeito à sua imagem, Tyran concluiu que iria reinar naquele universo. Dali, voltamos para Norrin, que claramente estava confuso diante das 4 réplicas de si mesmo, que pareciam ser feitas por mãos diferentes. Os outros pareciam tão confusos quanto ele próprio. Concluindo que não tinha tempo, Norrin precisava encontrar a saída daquela realidade. No entanto, sem saber se ele era um amigo ou um inimigo, as 4 réplicas não permitiram que Norrin simplesmente saísse de lá. Eles buscavam respostas, pois após Norrin admitir que estava agindo em conjunto com o Titã Louco, foi levantado a questão de que ele pudesse ser a razão de todos serem arrastados de suas realidades. Todos eles buscavam a verdade, e estavam dispostos a usarem qualquer meio necessário. Então, para o seu próprio bem e para o bem de toda a realidade, Norrin precisava escapar daquele lugar. Apesar de ter confrontado as 4 réplicas, o único propósito de Norrin Red era se livrar deles e não superá-los, assim como os próprios deixaram claro terem entendido. Mas como o poder cósmico de todos ali era o mesmo, e sendo 4 contra 1, a maioria exigiu uma resposta. Então, com sua chegada, e zombeteiramente dizendo que o Surfista Prateado tinha alguns companheiros inesperados, Thanos concluiu que ambos tinham negócios para concluírem. Quando questionado como foi encontrado, Thanos disse que logo após brevemente falar com uma velha senhora que não lhe deu muita atenção, ele encontrou seu caminho de volta após reparar sua cadeira e navegou nas realidades até chegar ali. Norrin deixou claro que não tinha desejo de prejudicar as versões de si mesmo. No entanto, Thanos demonstrou não ter a mesma preocupação. Após sua exibição de poder, ele meramente os espalhou. Então, a caminho de seu universo, e antes que as outras versões do surfista pudessem voltar, ambos se foram. A joia agia como uma espécie de farol emitindo ondas, e muito melhor calibrada, a cadeira apresentava maior capacidade de perfurar e navegar naquelas inúmeras realidades. O Surfista Prateado e o Thanos faziam seu caminho de volta. No entanto, Tyran, próximo de seu triunfo final, não iria permitir interferências. Ele dizia precisar de tempo para completar sua maestria com a Joia da Realidade e moldar aquele universo ao seu gosto. Tendo Valete de Copas como seu servo, porém ciente de que ele não tinha poder o suficiente para confrontar tanto o Thanos como o Surfista Prateado, pensando em corrigir aquilo, Tyran doou uma fração do seu poder, fazendo do Valete de Copas muito mais formidável para os seus inimigos. As emanações da Joia da Realidade eram extremamente fortes enquanto a dupla se aproximava. Então eles avistaram um Valete de Copas, imaginando que o mesmo também estava ali para acabar com aqueles eventos. Ao saudá-lo com boas-vindas, o surfista se frustrou após receber um ataque e ser conscientizado de que ele não deveria estar ali. Concluindo que o Valete estava amando de alguém, Surfista buscava apenas encontrar uma forma de chegar a ele. Thanos teve a atenção do Valete. Ambos já se enfrentaram antes. Então, naquele momento, comprovando que o Valete apresentava um certo poder, o Titã suspeitou quem poderia ser seu verdadeiro inimigo. Depois que os dois caíram no que parecia ser um planeta, já dominado por Thanos, o Valete de Copas apenas escutava que aquela não foi a primeira vez que ele se meteu com a pessoa errada, porém seria a última. Então, logo em seguida, ele foi destruído por Thanos, que o considerou um mero peão a serviço do propósito de Tyran. Enquanto solicitava rendição e a gema da realidade, Thanos apenas escutou de Tyran que o seu triunfo estava próximo.
e que a única coisa que o Titã Louco receberia era um novo universo construído sobre o seu corpo e o do Surfista Prateado. E foi isso, galera. Thanos conseguiu encontrar seu verdadeiro oponente. Agora diga a sua opinião, tanto nas HQs como no UCM, quem você acha que poderia superar os poderes de Thanos? Porque para mim esse Tyrant não parece tudo isso não. Galera, agradeço a todos vocês que acompanham o Em Tela. Se gostou do vídeo, deixe seu like, comente, e se ainda não for inscrito aqui, inscreva-se, pois ainda veremos mais da HQ Surfista Prateado Renasce. Te vejo na próxima!